Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Acabei de chegar de mais uma caminhada. E aí parei para conversar um pouquinho com vocês. Eu não sei se eu tenho comentado aqui, mas geralmente nas minhas caminhadas tenho encontrado animais mortos, animais variados. Às vezes são aves, às vezes são tartarugas, e peixes, né? Eu até no vídeo que eu postei para vocês anteriormente eu falei sobre peixe. Peixes, então, é normal. Aí aqui na beira da praia eu vejo coruja, urubu normal, gavião. E eu fico olhando a orla. Eu fico analisando toda a orla. Gente, a quantidade de plástico. Eu vi duas garrafas PET desse tamanho, grudadas uma na outra lá, flutuando, como se fosse uma boia. A quantidade de brinquedo que as crianças esquecem na praia, coco, lixo, sacos plásticos. Aqui também tem poucas lixeiras, sabe? Tem poucas lixeiras, mas eu percebo que vem muita coisa do mar. Eu sei que tem as enchentes, eu sei que, né, acaba vindo realmente pelo mar, mas ali pela areia eu percebo também que são os banhistas, pessoas que frequentam, né? Eu soube que os pescadores também têm o hábito de limpar os peixes e deixar alguma coisa por ali. E aí eu fico pensando assim, é uma falta de consciência muito grande, né? Nós estamos destruindo o nosso planeta aos poucos. E aí o que acontece? Tudo que está acontecendo é consequência. O mar aqui em Guaxindiba, fui em Guaxindiba essa semana, tirei umas fotos lindas, mas as árvores com a raiz deste tamanho assim, maior, enorme, enorme. Árvores sendo, né, retiradas das suas raízes ali, o mar está tomando conta, o mar já está quase lá no campinho de bola, o mar está pegando de volta porque o homem está desregulando a natureza, está descontrolando todo o meio ambiente, e aí a resposta vem. E o calor, gente. Essa noite eu dormi de ventilador. Eu não gosto de ventilador. E aqui faz frio, hein? Há 2 meses atrás a gente sentia frio. Um calor terrível. Eu acordei antes das 5 horas da manhã. E eu falei, vou caminhar cedo. Vou cedo, saí daqui 6. O sol já estava bombando. E eu vou até o encontro do rio ali, que o pessoal chama de Barra, e estava muito quente, muito quente. A previsão de hoje é chuva, inclusive agora estou sentindo aqui uns pinguinhos, eu acho que já começou, porque o calor que está fazendo, olha, se aqui na praia, vem um ventinho agora, se aqui na praia está dessa maneira, eu fico pensando na cidade, como que deve estar. E as pessoas presas, né? E as pessoas sem poder sair, e esse período que fechou tudo agora. Complicado, é muito complicado, muito. A gente está vivendo uma época que só misericórdia. E aí, gente, o que eu tenho observado, como eu falei para vocês antes, né, no início do vídeo, que tem me chamado a atenção é a quantidade de tartarugas que estão aparecendo na beira da praia, mortas. Em geral são desse tamanho, mas eu já vi uma bem grandona mesmo. E hoje a gente achou até o grupinho que estava ali, que ela estava encalhada, ainda tentamos empurrar para ver se ela voltava, mas eu não sei, parecia que ela estava respirando, mas enorme, gente, enorme, sabe, aquele casco, eu não sei, aquela tartaruga, quantos anos tem, bem, sei lá, 100, 200. Uma vez eu li alguma coisa sobre o tempo que as tartarugas viviam. Eu não me lembro exatamente agora. Se alguém souber, comenta aí para mim o tempo que elas vivem. Mas essa era bem, sabe, bem antiga mesmo, muito antiga, viveu muitos anos. E aí, mais na frente, quando eu fui, ela estava ali, eu achei que ela estava morta. Na volta que o pessoal tentou empurrar, mas eu não sei se ela estava viva ou morta.
Dava a sensação que ela estava viva, mas ou ela comeu alguma coisa, algum plástico, ou foi rede que machucou. Eu não vi que ela estava machucada, não. Porque em outro momento, uma morte, eu já vi que ela estava machucada, ela estava sangrando. Mas essa eu não vi, e quando a onda virou assim, a gente não percebeu que tinha ferida, eu não sei se ela perdeu a força, se é pela idade. E mais lá na frente, uma moça estava vigiando uma pequenininha assim. E ela, a onda vinha, jogava, e ela queria ir para a água e voltava novamente. Aí a moça, né, foi e falou: ah, vou jogar ela no mar, mais lá no fundo, para ver se ela consegue retornar. Eu falei: é difícil, né? Porque sozinha, pequenininha, gente. Eu acho que nasceu há poucos dias, as ondas devem ter jogado. E, e o que ela estava falando é que uma vez ela viu, quando eles, né, quando elas, muitas, umas 200, ela falou que quando elas nasceram, aí ela foi para o mar, né, se jogaram, né, foram lá e colocaram na água, quando elas nasceram logo. E a pessoa responsável falou que ele estava jogando 200, mas que provavelmente só 10 sobreviveriam, só 10 viveriam, o restante iriam morrer. E a gente fica olhando. Quando a gente começa a ter esse contato tão perto com a natureza, tão perto com o meio ambiente, a gente consegue perceber o quanto ele precisa ser bem tratado, o cuidado. Eu acho muito bonito as pessoas que se engajam por essa causa, porque para quem passa ali e não percebe, é só uma passagem, né? Não preste atenção nos sinais, né? Só mais um, talvez não sinta essa necessidade, mas a gente que está frequentemente, está vendo, a gente sente realmente que precisa de uma conscientização, né? De guardar seu lixinho, de levar o lixinho para casa, se levar cachorro para a praia, saber que tem que levar o saquinho, né, para poder retirar, para as pessoas não pisarem ali né, nos resíduos, nos coisas de animais, né? Apesar que aqui eu não vejo isso não, entendeu? Não tenho hábito de ver não. Eu vejo muitos animais, mas eu não vejo sujeira ali não, relacionada a isso não. Mas das pessoas quando forem fazer seu piquenique, tomarem sua bebida, deixam garrafas. Quantas vezes eu tiro pedacinhos de vidros virados para cima e eu vou, procuro uma lixeira, procuro um local para jogar fora, porque aquilo dali é alguém que vai se ferir, né? Se cortar. Então eu vejo muitas garrafas de vidro também. Quando as pessoas terem consciência, se vieram e trouxeram, né, a embalagem, na hora de ir embora também, colocar dentro do seu isopor, se está de carro, colocar numa sacolinha, né? Eu acho que isso é uma questão de educação. Eu me lembro que quando eu dava aula, eu sempre conversava com os alunos sobre jogar lixo na lixeira, né? E às vezes uns falavam: ah, tem que jogar no chão, senão a faxineira, a pessoa que cuidava lá da limpeza, não vai ter serviço e vai perder o emprego. Eu falava: gente, que falta de consciência. Aí eu dizia assim: se a sua mãe trabalhar aqui, você vai sujar o chão para sua mãe trabalhar, para sua mãe limpar. Gente, o tempo que a pessoa guarda limpando um papel que você joga no chão, ela vai poder limpar outra coisa. O tempo que o governo vai gastar consertando uma carteira que alguém quebrou, um quadro, né? O resultado de um vandalismo, ele pode investir em outras coisas, melhorias, livros, material didático, né? Computadores, lâmpadas, ventiladores, o que for necessário para a unidade, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa se educar mais. Nós precisamos nos educar mais, nós precisamos educar mais as gerações que estão vindo,
com relação ao meio ambiente, com relação ao que a gente está fazendo com o nosso planeta. Eu me lembro que na década de 70, Roberto Carlos fez uma música sobre salvar as baleias, né? Aí na música dizia: meus filhos não vão conhecer as baleias, porque, né, naquela época a matança era muito grande. E ele fez essa música, né, em homenagem. Houve uma conscientização muito grande. As pessoas começaram realmente a ter esse cuidado, né, e a gente até hoje tem, né, existem as baleias. Mas muitos animais, né, estão em extinção. Então, eu acho que precisa ter uma consciência dos pescadores, dos moradores, dos visitantes, dos turistas, né? Das pessoas que, para cuidar do meio ambiente. Eu não sei se aqui alguém cuida do meio ambiente, se tem algum tipo de trabalho. Eu nunca vi, porque eu até gostaria de fazer parte, de estar contribuindo de alguma forma, porque é uma orla tão bonita, é um lugar tão bonito. E o que a gente vai deixar para, né, para a geração futura se a gente continuar destruindo, não cuidando, né, do meio ambiente, não cuidando da nossa casa? Eu estava até conversando com uma amiga ontem que estava aqui comigo. A gente estava conversando até sobre a Bíblia, né? Ela é cristã também. E a gente estava conversando sobre a Bíblia e a gente estava falando sobre quando a gente morre, né? O que vai acontecer com a gente? Porque muitas denominações, né, acreditam que a gente, né? Eu estava conversando com ela até sobre o que eu aprendi quando eu era católica. Quando eu aprendi quando eu era católica, né, nas aulas de catecismo, né? Eu aprendi que os bons iam para o céu, os ruins iam para o inferno e quem tinha jeito ainda ia para o purgatório, né? É o ensinamento da época. Aí ela falou, ela não é católica, mas ela falou que hoje não tem mais esse ensinamento. Parece que houve um rompimento da igreja e tem os tradicionais, tem os modernos, né? Ela falou o nome lá do pessoal, que houve uma mudança. Eu não sabia realmente porque, né, quando eu saí, eu tinha 6 anos, mas o que eu aprendi, eu saía de anjo, a minha asa era linda. Mamãe pegou lá um dia, encontrou umas asas maravilhosas, brancas, enormes. Eu saía vestidinha de azul e era um espetáculo para a época. A minha roupa de ir na procissão era fashion, era coisa chique mesmo. Minhas asas eram maravilhosas, tava assim, um banho nas asas, olha eu, a vaidade. Vaidade é pecado, né, gente? Mas mas a minha asa era linda, minha mãe era muito caprichosa. Minha mãe casou na igreja católica, eu fui batizada na igreja católica, né? A minha mãe, eu tenho as fotos dela, qualquer dia eu vou mostrar para vocês. A minha mãe casou magrinha, bem magrinha, com 19 anos. E aí, gente, a minha asa era maravilhosa. E a gente estava conversando sobre isso, né? A minha amiga Ruth. E o que eu estava falando para Ruth, eu falei, Ruth, às vezes, né? Eu até indiquei para vocês assistir Escola de Discípulos, né? Que que é um documentário falando sobre a religião, né? A história da religião. E é muito interessante. Eu gosto muito de aprender sobre vários assuntos e eu gostei muito e aprendi muito quando eu fiz essa pesquisa sobre a história da religião. São vários historiadores, teólogos que fizeram esse documentário. Muito bom e eu indico para vocês assistirem, porque eu acho que vale a pena a gente ficar sabendo mais coisas. E aí, a gente estava conversando sobre justamente a Terra, né? O que as pessoas acreditam, para onde nós vamos? E a gente que está vivendo esse período agora, né? De que tantas pessoas estão morrendo, então vem a pergunta, até para aquelas pessoas que perderam, né, os seus entes queridos, seus amados, seus familiares, o que acontece, né? É uma pergunta que eu acredito que nós, assim, temos uma dúvida muito grande, né? O que acontece quando a gente morre? Então, nessa pesquisa que eu fiz sobre a religião, cada um acredita, né, que a pessoa quando morre vai estar
indo para um determinado lugar. Alguns acreditam que vão reencarnar, vão vir de outra forma, outros acreditam que vão direto para o céu, de acordo com as suas obras. Outras pessoas, né, em geral, né, muitas religiões, eu acho que as religiões cristãs em geral, eu estou estudando ainda, sabe? Se alguém quiser comentar aí, porque eu gosto muito, pode até me passar mais informação, porque eu amo aprender. Mas eu acredito que muitas religiões cristãs, elas falam sobre a volta de Jesus, que está lá em Mateus, né? Jesus falou que iria voltar e que todo olho verá. Aí existe até uma dúvida, se todo olho verá, quem é cego, como vai ver? Então, a dúvida é, essa volta é física ou essa volta é espiritual? Porque se for espiritual, né, todo olho verá porque vai sentir essa presença. Se todo olho verá e for físico, né, então vai ser, todo olho vai enxergar, mas aí a questão dos cegos eu realmente não sei. É talvez uma dúvida que eu tenha, né? Não sei se outras pessoas têm. E para onde que a gente, né? Porque Jesus, pelo cristianismo, prometeu um paraíso, né? E aí esse paraíso é aonde? O paraíso é na terra, o paraíso é no céu, o paraíso é em outro planeta. Dúvidas que nós temos, e por isso que surgiram tantas religiões. Eu aprendi nesse documentário isso. Muitas religiões foram surgindo porque cada grupo entendia de uma maneira. Então, quem acreditava vai ser na Terra, se unia aqui, montava o grupo. Quem achava que era ir para o céu, se unia aqui, vai pro, né, se unia e fazia a sua religião. Religava, né, religião, ligar novamente, unir. Quem acreditava que era reencarnar, se juntava, ia para outro grupo. Quem achava que de repente outro planeta, não sei, outra dimensão, se unia, criava os grupos. Então, cada grupo pensa de uma maneira. Mas aí há muito tempo, desde 2007, quando eu comecei a fazer a minha visita a vários lugares, várias denominações, eu fui fazer a minha pesquisa, né? Porque aos 7 a minha mãe deixou de ser... Aos 6 ela deixou de ser católica e começou estudando a Bíblia. Eu acho que eu já falei isso aqui, quem assistiu e me acompanha já deve ter ouvido eu falar isso. Minha mãe começou a estudar a Bíblia porque ela tinha muito medo do fim do mundo, ela começou lendo a Bíblia em Revelação, e aí ela começou a querer saber mais. E apareceu uma pessoa, né? Ela trabalhava, e essa pessoa, uma freguesa, e ofereceu estudar a Bíblia com ela. E eu acho muito bom, gente. Eu acho que todo mundo que tem dúvida, sabe, até a nível para saber conversar com o outro, eu acho importante, sim, as pessoas estudarem, conhecer outros livros. Eu sou cristã, né? Mas eu gosto de assistir, de ouvir pessoas de várias denominações fazendo as suas pregações. Assisto pessoas também que são, né, que não acreditam, que são, né, ateus. Eu gosto de ouvir a opinião deles, porque eu acho que isso expande a mente da gente até para você fazer a sua análise, né? Você vai fazer a sua análise ali da conjuntura, do que é, do que não pode ser. E aí em 2007, né, eu resolvi, eu já estava afastado da minha, né, religião que eu frequentava, após o divórcio, né? E eu comecei a fazer a minha pesquisa. E as minhas colegas me chamavam, vamos aqui, eu ia, vamos ali, eu ia. E nessa época eu conheci um grupo de umas meninas que eram da Madureira, Assembleia de Deus Madureira. E foi muito enriquecedor essa experiência,
porque elas frequentavam a minha casa, eu frequentava a religião delas, né, a igreja delas, e tenho contato, né, virtualmente por uma delas ainda. Há um bom tempo que eu não vejo, mas eu sei que ela está bem. E eu fui aprendendo novas coisas, conhecendo novas pessoas. E como é bom a gente ser bem recebido, né, numa igreja, como eles recebiam bem. Dia de domingo a gente tomava café junto naquele auditório, todo mundo. E, e tinha um pastor que eu gostava muito às quintas-feiras à tarde, Edemir, o nome dele, ele até montou a igreja também, que eu gostava de ouvir ele pregando. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que procurar coisas que acrescentem a gente. Então, por que não pesquisar? Amei ter pesquisado, amei, descobri muita gente, vi como eles pensavam, amava ir para vigília. Na minha, não tinha vigília. Eu cresci também, morei durante 10 anos do lado de uma igreja batista. A minha janela, a janela do meu quarto, dava para uma igreja batista. Da minha janela eu via pregação, eu via dia que tinha velório, eu via dia que tinha grupo jovem, que tinha aqueles instrumentos ali, pessoal tocando. Os jovens paravam em frente da minha casa, conversavam comigo, me convidavam para ir à igreja deles. Mas na época eu frequentava a minha e a orientação era não visitar a outra, né? Então nunca frequentei a deles. Mas depois eu fui conhecer a Batista do Eldorado, né? Que tem um pastor muito bom também. E eu visitei muitas. Eu fui na Maranata, tinha a Maranata, depois esteve perto da minha casa. Fui Maranata do Flamboyant, Maranata da Penha, Maranata da 13 de Maio, ali perto do Jardim São Benedito. E eu visitei várias. E eu aprendi muita coisa nessas minhas visitas, sabe? Foi muito gratificante. É, eu acho que quando eu já fui também, quando a minha colega visitava o grupo lá, não sei se era Maria de Nazaré, sei lá, um grupo espírita também, ela me convidou, eu fui. E eu acho que é isso, sabe? Eu vejo assim, é como se você fosse fazer uma faculdade e aí você começa um curso, aí você vê que aquele curso não é o que você quer, aí você vai tentar aí um outro, até você se identificar com o curso que você realmente quer, né, frequentar. Então eu acho que religião, que aqui no Brasil, né, pela nossa história, né, em 1530, se eu não me engano, quando os jesuítas começaram, né, a vir para o Brasil, a religião católica, Portugal era católico, né, de formação católica, e os jesuítas que vieram para quê? Para novos adeptos. E aí, gente, o que eu aprendi nesse documentário, por isso que eu estou falando para vocês e estou sugerindo. Assiste lá a Escola de Discípulos, é ali você só vai conhecer história, entendeu? História, não é ninguém para te converter para nada, mas a não ser que você esteja na dúvida e queira ser, né, convertido e estudar mais. Mas eu achei ótimo, sabe por quê? Eu aprendi que quando Lutero, vocês já assistiram o filme de Lutero? Eu ouvia falar em Lutero, mas por conta de eu ser de uma religião que não era dessa linha, né, que não... Quer dizer, Lutero ele fez toda a mudança, né, de dividir a Igreja Católica, católica apostólica romana, né, e trouxe um novo ensinamento. E eu estava conversando também com a minha amiga um dia. Eu já assisti Lutero várias vezes, eu nunca tinha assistido. Que às vezes quando você está num lugar, ele não te dá muita liberdade de conhecer outras coisas, né? E eu acho que a gente tem que ter liberdade de conhecer sim, até para saber se é aquilo que você quer é isso mesmo. E me abriu muita mente. O meu conhecimento da Bíblia continua o mesmo. O que eu aprendi lá dos meus 7 anos até a época que eu frequentei, que eu era membro né, dessa denominação, mas continuei fazendo visitas. Eu faço visitas ainda periódicas, mesmo não sendo. Mas todo aprendizado que eu tive, onde eu estive,
me ajudou muito no meu crescimento pessoal, enquanto pessoa, até porque o que eu acredito continua sendo o que eu acredito, não mudou, porque não houve um convencimento para mim de que aquilo que eu aprendi, que eu leio na Bíblia, porque você não precisa ir pelo que os outros dizem. Deus deu sabedoria para cada um fazer a sua escolha e Ele deu condições, faculdades mentais de você ver sem ser conduzido pelo outro. Porque, infelizmente, né, pela Bíblia, nós estamos vivendo aquele período que as pessoas são levadas, né, por lobos. Então a gente tem que estar muito atento. Quem é que está coordenando ali o lugar que você frequenta? Qual é o objetivo? Porque desde o início dos tempos, muitas pessoas foram levadas cativos, né, para adorar deuses falsos, sacrifícios que desagradavam a Deus. Então, tem até um texto, eu acho que foi Paulo que falou na época, que a gente tem que ter cuidado para ir por histórias de mulheres velhas, né? Então a gente tem que estar atento. E Provérbios fala que a gente deve pedir a Deus sabedoria, entendimento e conhecimento. Quando você começar a ler o livro de Provérbios, você vai ver isso. Então, estou falando muito então, né, gente? Eu estou tentando me corrigir. Tem que mudar. Vou ver outra aí para substituir. Mas quando a gente começa a falar a mesma palavra, a gente, né, começa a se educar mais. Vamos parar então com então, né? Momentaneamente vamos substituir. Eu vejo que os ensinamentos, a gente precisa estar muito, muito atento a esses ensinamentos. E Lutero, ele não veio, esse dia eu estava conversando com uma colega minha, que agora ela, né, ela chegou uma época a frequentar um outro lugar. Eu até falei para ela, poxa, esse lugar que você frequentava, eu achava que você era uma pessoa. Falei com ela assim, olha, a gente tem uma intimidade, né? Amizade de 35 anos. Eu falei, ó, você vai me desculpar, mas eu vou te falar uma coisa que você talvez não goste muito. Eu acho que quando você frequentava aquele outro lugar, que inclusive ela me levou, vou falar que era no Espiritismo. Não é uma coisa que eu, né? Para quem conhece a Bíblia, o Espiritismo é uma oposição, né, à Bíblia. Mas na época ela me convidou e eu, como eu estou falando que eu frequentei vários lugares, eu fui. E quando ela gostava do Espiritismo, que ela ia e que ela, né, eu falei para ela, eu também conheci muitas pessoas espíritas. Minha mãe, quando tinha salão, conhecia muitas pessoas espíritas. E minha mãe sempre falava, as pessoas espíritas são caridosas. Claro que em todo lugar tem gente boa e gente ruim, né, gente? Mas as freguesas dela ali, ela sempre elogiava. Eu falava, ai, as minhas freguesas que são espíritas são pessoas caridosas, fazem caridade. E eu sempre senti falta desse lado da caridade, da onde eu frequentava, não ter essa. Ajudar os irmãos, mas quem não é irmão? Ajudar só a parte espiritual, mas e quem tem fome, né? Os de fora que tem fome. Então, esse sempre foi um questionamento meu. Inclusive, quando eu quis me tornar, aos 10 anos, quando eu descobri o que era assistente social, eu falei que eu queria ser assistente social, porque eu queria ser a moça boazinha que ajudava as pessoas. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando qual é a diferença entre serviço social, assistência social, assistencialismo, porque eu percebo que tem muita gente que faz confusão e acha que fazer doações de determinados tipos, principalmente em período eleitoral, os candidatos, acha que isso está prestando um serviço, né? Um serviço social que está fazendo, mas é diferente. E eu vou falar para vocês depois detalhadamente qual é a diferença. Então, voltando para a questão de Lutero, eu falei para minha amiga, né, que quando ela era espírita, eu achava que ela pregava mais o amor, porque agora que ela está no catolicismo, o catolicismo dela eu acho que é tradicional, ela diz que ela não é membro, mas ela visita e ela assiste várias missas. Eu acho ela muito
eu acho que ela se tornou uma pessoa muito rigorosa com relação, porque quando ela estava no espiritismo, eu achava que ela pregava mais o amor, era uma pessoa assim, mais compreensível. Eu tô achando que para ela agora, nesse período, né, que nós estamos vivendo e que ela se tornou católica também, eu tô achando ela muito rigorosa, muito exigente, muito, sabe, aquele amor que eu percebi, aquela coisa assim. Achei ela muito crítica. E eu vim de uma religião, a minha formação religiosa era de uma religião muito rigorosa. Então, e talvez por conta de eu ter vivido nesse ambiente de muita cobrança, muita exigência, é, essa situação de encontrar gente que exige demais, né? De a minha é a certa e o que você sabe é errado, isso me incomoda um pouco. Me incomoda um pouco quando eu encontro alguém que, não só relacionado à religião, mas quando fala assim, de qualquer assunto, eu estou certo, você está errado. O que eu aprendi é o certo, o que você aprendeu é o errado. Esse tipo de coisa me incomoda um pouco. Eu fico um pouco incomodada, me parece uma coisa muito assim, intolerante, entendeu? A intolerância é uma coisa, eu acho que as pessoas, Deus deu livre-arbítrio, eu acho que as pessoas são livres para fazer suas escolhas. E toda escolha tem uma consequência. Então, ou então, gente, eu vou me beliscar quando eu falar então agora. Mudando então por outra palavra, vamos substituí-la. Vou me beliscar toda vez que eu falo. Então. Eu vou dizer para vocês que a intolerância não é legal. A intolerância mata as pessoas. Muitas pessoas foram queimadas, né, na Inquisição, muitas pessoas foram, né, esquartejadas, muitas pessoas, em nome de Deus estar certo, até nesse documentário mesmo sobre religião. Eu fiquei muito surpresa, porque cristãos matavam cristãos. Eu achava, quando eu assisti o filme de Lutero, que a morte, né, os assassinatos eram cometidos entre católicos e as pessoas luteranas, né, aquelas pessoas que seguiram Lutero, que seguiram Calvino. Por isso que eu sugiro que você assista o filme de Lutero. Muito bom, gente. E essa minha amiga falou, o padre falou que Lutero se arrependeu depois de ter deixado de ser católico. Não, eu